o programa MSBN está de volta. Olha como é bom estar de novo com você. E olha que eu estou feliz, eu estou com ela e estamos em cenário novo. Tudo novo, Isabela. Acabou a ansiedade, né, Gesiel? Acabou, gente. Estamos aí. Que o Gesiel, meu Deus do céu, se não entregasse esse cenário para vocês. E é por isso mesmo que nós estamos aqui. Estamos aqui para entregar o melhor que nós temos para você, tanto em conteúdo quanto em imagem, em cenário. Estamos aqui para agradar e ter um momento especial contigo. É verdade, Isabela, olha, o estúdio tá maravilhoso, tá lindo. Eu quero parabenizar a todos que fizeram parte dessa construção. Tá de milhões, né? Esse estúdio tá de milhões. Tá lindo. E você vai ficar com a gente para você conferir tudo como que tá rolando as coisas aqui. Mas hoje, em especial, a gente tem um convidado aqui, né? Um convidado muito conhecido. E se você talvez não se lembre do nome dele quando a gente comentar, você vai lembrar das músicas que ele já fez. É verdade. E Meu Barquinho, você já cantou alguma vez? Várias vezes, né? Nasceu na igreja, tem que cantar Meu Barquinho. Meu Barquinho. O cantor hoje é o Moisés Clayton. Já vou contar para vocês aqui de casa. Ele está aqui presente, a gente vai bater aquele papo com ele, conversar e você vai conferir essa linda entrevista. Ele é muito gente fina, muito gente boa. Pastor Moisés Clayton aqui com a gente. Exatamente. Roda aí, direção. E o programa de hoje, MSBN com você, recebe com muito carinho o pastor Moisés Clayton. Pastor, cantor, compositor. Nós já estamos com ele aqui no estúdio. Tudo bem, pastor? É uma honra recebê-lo aqui. A honra é minha, Gisele. É muito bom estar com você aqui no estúdio. E ainda mais sabendo que a gente tem essa oportunidade de falar com tanta gente boa, né? Que bom poder estar junto com vocês. É verdade. Eu quero iniciar perguntando ao pastor Moisés como é essa volta, né? Nós estamos voltando de uma pandemia. Na verdade, a pandemia ainda não acabou, mas nós já estamos voltando depois de ter passado um longo tempo, né, pastor? Ficando em casa, sem agendas, mais reclusos em nossas igrejas. Hoje já podemos receber alguns convites, podendo atender alguns eventos abertos. Como que está sendo esse momento? Rapaz, é totalmente diferente, né? Porque a gente teve uma interrupção abrupta, assim. As coisas aconteciam de uma forma e, de repente, a gente, sem nenhum tipo de antecedência, de planejamento, teve que mudar tudo, né? E as coisas foram se adaptando. E eu penso que para nós, cantores, pastores, que vivem da música e também ministros do Evangelho, para a gente acaba sendo um pouco mais difícil, né? Porque você acaba sendo muito visado, muita mídia, você está todo dia você está sendo analisado. Então, se você vê que os trabalhadores das empresas já voltaram praticamente ao normal, na indústria, os que trabalham no Estado, mas eu penso que o último ramo, né, de atuação que está conseguindo voltar assim, meio que tendo que ser vidraça, né, é esse ramo de mídia, de música, de ministério. Porque, afinal de contas, muita gente acha que isso não é essencial. Né? É verdade. E a gente precisa sempre dar um pouco mais do que os outros. Então, para a gente é tudo um aprendizado, é coisa nova, apesar dos medos, apesar dos receios, a gente precisa todo dia ter coragem para enfrentar de novo e para tentar fazer cada vez melhor dentro desse novo normal, né? E falando desse tempo de coragem, antes até a gente estava conversando um pouco aqui com o pastor Moisés e contando um pouco das histórias lá de trás, né? Não somos tão velhos, tá, gente? A gente não é tão velho assim. Mas a gente estava comentando um pouco sobre as nossas histórias lá de trás e eu gostaria de saber, pastor, são quantos anos de ministério? Esse ministério começou como até? Começou através da família? Vem Isso. de cantores, compositores na família? Na verdade, em termos de ministério, assim, com CD gravado, compondo para gravadoras, cantores, são 25 anos, né? Sim. Mas eu comecei a cantar na igreja e a pregar com 5, 6 anos de idade. Meu pai e minha mãe sempre foram maestros de grupos de jovens. E eu me lembro que lá no começo dos anos 80, não tinha tecladista no grupo. E eu, com 5 anos, tocava teclado no grupo de jovens, né?
Passei por isso. Eu estava falando pro Didi que, na verdade, antigamente a gente tinha pouco recurso, muito pouco recurso, mas a gente tinha muita vontade, né? Muita disposição. E eu penso que se, não sendo saudosista, mas que se a gente tivesse o recurso que existe hoje, naquela época, talvez a gente tivesse muito mais na frente, né? Mas graças a Deus chegamos até aqui, como eu disse, cantando, pregando, sem CD gravado, sem ser profissionalmente, já vai fazer 38 anos. Desde os 5 anos de idade, não tive muito tempo assim para viver a infância mesmo, só a infância, né? A minha infância já foi dentro do ministério. Eu sei que a sua família toda, até onde eu conheço, eles cantam, né? A irmã Gisele, o Gesiel também é produtor musical, tem estúdio. Minha irmã mais nova também, a Milene. Sim. Ela é cantora, canta com o esposo dela. Minha mãe canta. Então toda a família. Meu pai, ele sempre foi um grande incentivador, né? Quando era muito caro ter um instrumento musical, meu pai sempre foi operário da indústria, né? Nunca teve um salário alto assim, mas ele sempre acreditou na gente. Tanto é que o primeiro teclado que ele comprou para mim, teclado pequeno assim, e na época era muito difícil ter teclado, ele vendeu um Fusca e inteirou para comprar o teclado. Olha só. E na época o Fusca era o carro. Era um carro. Foi 84 por aí, 85. E o Gesiel da mesma forma, ele começou a tocar bateria, ele foi, deu um jeito. Então ele nunca se pesou assim em investir, né, no ministério. Meu pai, então ele foi o primeiro incentivador junto com a minha mãe. Infelizmente, com essa pandemia, no ano passado, no mês de maio, meu pai, com 64 anos, faleceu, né? Nossa. E ele tinha acabado de construir uma grande igreja lá em Telêmaco Borba, e estava para inaugurar a igreja. No mês que ele acabou a igreja e queria inaugurar, ele ficou doente e não deu tempo, né? Poxa. Então a gente procura honrar esse legado que ele deixou e honrar também a mãe que está com a gente, porque afinal de contas eles fizeram tudo para que a gente tivesse condições, né, de levar o ministério em frente. Sempre o suporte e a base para tudo isso acontecer. Verdade. Pastor, as pessoas que estão em casa, Pastor Moisés, ele é um compositor que, assim, diversos cantores, me arrisco a dizer que centenas e centenas de cantores no Brasil, tanto do meio gospel, gravam composições do Pastor Moisés Cleiton. A sua carreira, ela se iniciou a partir das composições ou mais como cantor? E já fazendo um gancho, eu gostaria de saber em que momento o Pastor Moisés começou a repensar ou pensar na sua carreira assim: olha, vou levar as minhas músicas, as minhas canções a mais pessoas pelo Brasil, para abençoar mais pessoas, tanto no Brasil quanto no mundo, que eu sei que as suas canções estão fora do país. Eu assim, de essência, eu me sinto compositor, né? Desde novo eu canto na igreja e tal, como eu disse, prego desde novo, mas nunca foi minha intenção levar uma carreira artística nesse meio gospel, viajando, cantando. Eu sempre quis. E se você me perguntar hoje o que eu quero, eu amo ser compositor. Eu gosto de compor. Nós temos um estúdio. Meu irmão também produz comigo, o Gesiel Jasson, né? Até mandou um abraço para você também. Um abração pro Gesiel, se estiver assistindo aí. Com certeza ele vai ver. E a gente tem esse prazer de estar trabalhando nos bastidores, né? E, por exemplo, uma composição, ela depende muito da inspiração, né? E eu gosto dessa coisa da inspiração, porque nem sempre que você vai cantar num evento, numa igreja, numa feira, você está inspirado, né? Então eu penso assim, eu imagino que para fluir sempre da mesma forma, você precisaria estar todo dia na mesma inspiração, e a gente é humano. Tem dia que a gente está no nível mais alto, tem dia que você está longe daquele nível necessário. Mas a composição, que acontece? Quando eu componho, é porque algo me inspirou de verdade. Então aquilo é a minha verdade.
Entendeu? É por isso que eu amo ser compositor, porque quando eu estou escrevendo, aquilo está saindo exatamente de dentro. Entendeu? Essa é a minha visão. Então, se você me perguntasse hoje, o que você quer ser a partir de agora? Só tem uma opção. Você quer ser pregador, você quer ser cantor, você quer ser produtor ou você quer ser compositor? Eu vou dizer para você, eu quero ser compositor. Sobre estar em casa, sobre deixar a família, seriam essas as maiores dificuldades para quem que viaja, atende agendas, está fora, ou existem outras dificuldades maiores até que essa, para quem canta, quem está viajando? Para quem gosta de uma vida assim mais em família, é muito sacrificante isso, né? Já para quem gosta de estar na estrada, é uma beleza, né? Porque a pessoa desenvolveu essa paixão pela estrada, é igual, se você for perguntar para um carreteiro, um caminhoneiro, né? Ele gosta. Eles vão dizer que se eles ficarem em casa muito tempo, eles vão ficar em depressão, porque aquela profissão eles vêm disso há muito tempo. Agora, para quem é acostumado a ser mais caseiro assim, é uma dificuldade grande, porque a estrutura, não adianta, a estrutura da gente é a família. Sim. Você pode ter vários amigos onde você for, mas a estrutura é a família. Então, a gente que nasceu, e eu sigo muito esse exemplo, esse legado do meu pai e minha mãe, né? Uhum. Meu pai e minha mãe, tudo que eles iam fazer, eles faziam junto, né? E a gente junto também. Às vezes sem carro, a gente ia do extremo da cidade para o outro, mas ia tudo junto. Então, quando a gente é criado dessa forma, dá a impressão que se você não continuar assim, agindo dessa forma, você sente alguma coisa faltar, né? Então, hoje, eu diria que o maior sacrifício mesmo é essa questão de estar sempre sozinho, viajando, se locomovendo, sem poder contar com a família, né? É uma grande dificuldade. Pessoal, eu vou pedir um intervalo rapidinho aí e eu vou voltar porque eu tenho uma pergunta especial para fazer para o Pastor Moisés, que é: o que toca na sua playlist, Pastor Moisés Cleiton? A gente já volta. Nossa visão é falar do amor de Jesus e a nossa missão é fazer a diferença
Nossas missões se instalaram em Cuba, Venezuela, México, República Dominicana e Guatemala. Nos Estados Unidos, além da nossa igreja em Atlanta, nós estamos em Palm Coast, Miami, Orlando, Seattle, Salt Lake City, Nashville e Portland. Estamos plantando igrejas ainda em Houston, Birmingham, Colorado Springs e Las Vegas. Nós somos uma igreja relevante, organizando eventos e ações que conectam o corpo de Cristo com a nossa comunidade, além de auxílio aos necessitados, distribuição de materiais e alimentos. Estamos presentes no dia a dia da nossa comunidade, compartilhando o amor de Jesus e desenvolvendo atividades no nosso centro de ensino, em Atlanta, com cursos de teologia, inglês, música e outros. Somos gratos a Deus e a todas as pessoas que durante todos esses anos cooperaram para que essa obra pudesse crescer e se consolidar. Seguimos firmes no propósito que o Senhor tem nos dado e vamos juntos vencer os desafios pela fé, aproveitando todas as oportunidades para expandir o reino de Deus na terra. Contamos com você para continuarmos semeando boas novas em todo o mundo. Nosso intervalo já se encerrou, estamos aqui de volta com o MSBN para você. De novo, né, Gisele? Para dar continuidade com a mensagem do Moisés Clayton. Mas antes, Belinha, a gente não pode se esquecer. Vixe, já tava esquecendo. Nossa rede social, né? Exatamente, é fica? super fácil nos achar nas redes sociais. Se você usa mais o Facebook, é extremamente simples, só digita MSBN com você. No YouTube você pode acompanhar outros programas ou alguns cuts que nós temos colocado lá, através do Web TV Semeadores. E se você usa mais o Instagram, é super fácil também. MSBN com você é o nosso @. Olha, a entrevista você está acompanhando aí, né? Cantor Moisés Clayton. Eu vou voltar para lá, vamos conversar mais um pouquinho. E você não perde por esperar, porque tem muita coisa. E ainda tem música com Moisés Clayton. Fica com a gente. Estamos de volta com o pastor Moisés Clayton. Está aqui conversando, batendo aquele papo aqui no programa MSBN com você de hoje. E eu quero voltar perguntando para o pastor... na sua vida e na sua trajetória de música, eu conheço o pastor Moisés Clayton há muitos anos já, mas eu quero saber um particular dele. Quem foram as suas referências musicais? A gente sempre olha para alguém quando a gente, lá no início, tá começando a tocar, começando a compor, começando a cantar e tal, a gente gosta de ouvir alguma coisa. Quem eram as suas referências? Rapaz, assim, em termos de Brasil... Eu sempre digo que uma grande influência para mim foi o pastor Ezequiel Matos. Ezequiel de Matos. Falei para ele até esses dias, participei nesse último projeto dele que ele está fazendo, Ezequiel Matos e Amigos. Para mim foi uma honra, porque é uma referência para mim. Meu Deus. Entendeu? Tanto musicalmente quanto ministerialmente, ele sempre foi alguém que fez com excelência, né? Sim. Então, eu quero deixar aqui um abraço ao pastor Ezequiel Matos. Vou até mandar depois dizendo, né, informando para ele sobre o programa. E se ele não vê na hora do programa, depois a gente manda o link para ele, mas eu vou... Abrindo parênteses aqui, pastor Moisés, esses dias atrás o pastor Ezequiel de Matos estava numa live e a gente entrou daqui de Guarapuava na live dele e ele comentou com a gente, né, se tratando de composição, que uma das composições, acho que a música... eu não vou me lembrar, são 3 composições, mas foram feitas aqui, no templo da igreja sede aqui em Guarapuava, na Assembleia de Deus aqui em Guarapuava. E ele contando pra gente que fez essa música aqui em Guarapuava e tal, bem interessante. O pastor Ezequiel é uma benção. Eles foram referenciais assim, de grupo vocal, instrumental. Depois a gente teve também outros grupos que vieram, teve Altos Louvores, né? Sim, Altos Louvores do Rio. Dali surgiram Sérgio Lopes, Léa Mendonça, Marquinhos Gomes, Eixla, todo esse pessoal. E agora, internacionalmente, eu gosto muito, e isso
isso me toca demais desde a minha infância. Meu pai sempre foi muito de gostar também de canções internacionais. E eu gosto muito do Mark W. Smith, Certo. gosto do Marcus Witt, né? Nossa, Inclusive em Orlando eu tive o prazer, rapaz, é uma coisa que Deus fez assim que eu não tenho nem como colocar isso em que nível tá de bênção para minha vida. Em um evento em Orlando, eu ministrei no mesmo evento que na terça-feira ministrou o Ron Knoll, na quarta-feira ministrou o pessoal Jesus Scooter Meu Deus. e na quinta-feira sobrou para mim. Terça, quarta e quinta. A régua tava então, alta. rapaz, e eu achei assim, não, é bom que eu vou estar aqui, eu vou ver eles ministrar, na quinta eles já foram embora, eu dou um jeito. E não é que os rapazes estavam lá na quinta, meu irmão. Eu fiquei impressionado com a humildade deles, sabe? Depois eles vieram falar comigo, arranhando lá eu arranhando em inglês, eles arranhando um portunhol. Mas é impressionante você perceber que pessoas grandes mesmo, de verdade, elas são muito humildes, né? Verdade. As pessoas que são realmente grandes, elas não tentam diminuir ninguém, elas procuram fortalecer os outros também, porque elas sabem o tamanho que elas têm, né? Então, Sem dúvida. agradeço a Deus por esse privilégio que eu tive. Esses dias eu estava dando uma sapeada na rede social do YouTube. E aí eu vi uma composição que eu tenho certeza que... Não vou dizer eu tenho certeza, não posso garantir. Mas eu acredito que deva ser uma das músicas mais pedidas. E eu vi assim, cantores fazendo cover, outras pessoas cantando, vi padres cantando também, que é a canção Meu Barquinho. Essa seria a música do Moisés Cleiton que o pessoal mais pede? Ou existe uma outra canção que o pessoal... Não, pastor, não deixa de cantar essa. Não, essa canção ela é impressionante porque ela foi lançada no final de 2009. Certo. E todo ano eu recebo o levantamento, né, da Central de Rádios do Brasil. Todo ano, desde 2009, ela está no top 100 anual. Olha isso. Todo ano. Ano passado eu recebi, Inclusive, a C1, C2, que é a produtora que mexe nessa questão de digital para mim, me disse que durante a pandemia ela ficou entre as 3 músicas que eram mais tocadas, entendeu? O pessoal, nesse momento mais difícil, buscavam assim algo mais, né, falando de presença de Deus mesmo no barco, porque a gente se sente tão pequeno no meio dessa pandemia tão grande. Verdade. Essa canção, ela já foi gravada, regravada, e ela tem mais de 1000 versões. Ela foi gravada no Brasil por mais de 600 cantores, como você falou, padres também gravaram, Sim. pessoas que não são evangélicas gravaram. Ela tem versão japonesa, tem versão em espanhol, tem versão em inglês, tem versão... um grupo de crianças da Ucrânia, muito tempo atrás, mandou para mim, um missionário mandou para mim um grupo de crianças na Ucrânia cantando na língua deles, em ucraíno, né? Que é o refrão dessa canção. E eu até estava lembrando esses dias na igreja lá, e eu chorei lembrando das crianças, porque hoje devem estar adultos, devem ser já parte do exército lá. Verdade. E eu fiquei pensando que as coisas não estão fáceis para eles, mas eu pedi a Deus que continue no barco com eles para que, afinal de contas, eles consigam atravessar esse momento tão difícil e lá na frente testemunhar, né? Gente, olha, eu vou ter que encerrar a nossa entrevista de hoje porque o nosso tempo aqui se acabou mesmo. Eu quero agradecer o pastor Moisés por ter nos atendido. A honra é minha. E que em outra oportunidade ele vai poder voltar aqui, conversar mais com a gente, bater aquele papo. E você vai continuar aí com a música do pastor Moisés Cleiton que a gente vai deixar para você rodando aí no programa. Um abraço, Deus te abençoe e a gente volta na próxima edição do programa MSBN com você. Eu sei que sou protegido, posso andar em paz, por onde quer que eu vá, aonde eu caminhar, em qualquer lugar. Alguém me falou que um amigo me acompanhará
quando a noite vier e a lua não aparecer, a escuridão me assustar, o meu amigo estará lá. Por onde eu for, estarei protegido. Eu sei que o meu amigo comigo estará. Por onde eu andar, seja qual for a estrada, em qualquer caminhada, tranquilo seguirei. O meu amigo está comigo, eu sei que sou protegido, posso andar em paz. Por onde quer que eu vá, por onde eu passar, vou estar em paz. E quando a noite vier e a lua não aparecer, a escuridão me assustar, o meu amigo estará lá. Por onde eu for, estarei protegido. Eu sei que meu amigo comigo estará. Por onde eu andar, seja qual for a estrada, em qualquer caminhada, tranquilo seguirei. O meu amigo está comigo, eu sei. Por onde eu for, estarei protegido. Eu sei que meu amigo comigo estará. Por onde eu andar, seja qual for a estrada, em qualquer caminhada, tranquilo seguirei. O meu amigo está comigo, eu sei.